que é que nós temos feito com o alimento que nós temos ingerido? O que é que nós temos feito com aquilo que o Senhor realmente fala assim, olha, você tem se alimentado? E eu falo assim que hoje é tão fácil. A alimentação espiritual está de uma forma tão fácil. O delivery está de uma forma tão fácil. A gente ouve palavra pela internet, né? Pela TV, em qualquer lugar que você acessa uma internet, você participa de uma conferência completa. É ou não é? Tudo fica muito fácil. Então, o cristão em si, ele está comendo de todas as formas. Mas o cristão também está esquecendo qual é o valor deste alimento. Para que é que ele come? Para que é? O que é que nós temos feito, queridos? Fala para o seu irmão, o que é que nós temos feito com o conhecimento espiritual que nós temos adquirido? Porque se o temos guardado, queridos, se temos guardado para nós mesmos, estamos nos tornando obesos espirituais, acomodados em nosso egocentrismo e pouco interessados naqueles que estão caminhando para uma eternidade longe de Deus. Longe de Deus. Está crescendo cada dia mais o número de obesos espirituais. Pessoas que têm se alimentado com a palavra, mas que estão com muita dificuldade para colocar em prática tudo aquilo que estão aprendendo. E a consequência é o quê? A obesidade espiritual. Por conta da quantidade que tem comido e não tem usado, gasto esta energia. E semelhante, a gente fala de dieta física, mas qual é a dieta espiritual? A dieta espiritual, queridos, é equilibrar o que a gente se alimenta, é equilibrar tudo que nós comemos e praticar. Se nós falamos que fisicamente nós precisamos exercitar, no espiritual é a mesma coisa. Diga assim, a mesma coisa. Cristão saudável é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus com a mesma intensidade. Não dá simplesmente para a gente comer demais e não gastar isso. Deus não está apenas interessado no quanto nós sabemos, no quanto nós buscamos, mas Ele está interessado como nós vivemos depois daquela palavra que nós recebemos. O que nós fazemos com o que Deus nos dá? O que é que nós fazemos quando a gente sai de um banquete, né? Sai da igreja, ouve uma palavra maravilhosa. O que é que a gente faz? O que eu faço com aquilo se não for para realmente praticar aquilo que eu ouvi? A gente só está perdendo tempo. Amém, queridos? Se o conhecimento não gera um coração mais obediente e contrito, não faz sentido aprender por aprender. Não faz sentido. Eu falo que, humanamente, tem tantas matérias que a gente passa pela escola e que depois você fala, para que eu vou usar isso? Né? Tanta coisa que a gente aprende, desde do primeiro grau até uma faculdade, e tem coisa que você fala assim, para que eu vou usar isso? Nossa, é para conhecimento. E eu vou praticar? Não. Por que a gente se aborrece? Né? E a gente enxerga que quando a gente aprende alguma coisa e não pratica, é tolo. E por que a gente não reconhece isso no espiritual? Se eu aprendo, se eu ouço, se eu me alimento, eu tenho que entender que eu preciso pôr em prática. E essa tem sido a maior dificuldade. A maior dificuldade, porque a gente tem visto tantas igrejas cheias, abarrotadas de gente, sabe? Tantas pessoas dizendo hoje que são cristãos. E a gente está vendo cada dia mais a humanidade indo para o inferno. É ou não é? Sabe? E a gente não tem coragem de exercermos o nosso papel. O papel daquele que aprendeu, que entendeu, que se alimentou e que agora fala assim, meu irmão, meu amigo, esse não é o caminho. Não é desta forma que nós vamos viver. E é este falar, é este retribuir a Deus. A gente só retribui a Deus quando a gente pratica aquilo que Ele quer. E a prática para Deus é realmente ganhar vidas para Jesus. Amém? O quanto toda essa teoria tem resultado em prática.
Aprendemos muito sobre oração, mas quase nunca oramos. Aprendemos muito sobre amar, mas a gente não consegue perdoar. Aprendemos muito sobre amar a palavra de Deus, ler a Bíblia, mas tem muito crente que só lê a Bíblia aqui dentro da igreja. O que nós estamos fazendo com a direção que é dada por Deus? O quanto nós temos exagerado na nossa alimentação e não temos compartilhado com os necessitados. Diga para o seu irmão, o quanto você tem comido e não tem repartido. Aprendemos muito sobre renúncia e sacrifício, mas esquecemos o que isso significa. Aprendemos muito que devemos amar o nosso próximo, mas não fazemos nada pelos outros. Aprendemos muito sobre santidade, mas na verdade a gente busca muita coisa que alimente a nossa carne. Nós precisamos realmente, queridos, tomar cuidado para nós não entrarmos nessa estatística de obesos espirituais, enganando a nós mesmos. É o que eu falo. O obeso físico, você se reconhece logo. Você vai colocar uma roupa, não fecha mais. Você chega diante do espelho e fala, ai, nada fica bom. Não é assim? Nossa, isso não dá certo. Isso não, essa roupa não, encolheu no guarda-roupa, né? Os bichinhos que ficam naquele guarda-roupa comem tanta roupa que você vai pôr, não veste mais. Isso você repara. Mas por que você não repara quando que a obesidade espiritual tomou conta da sua vida? Porque ela não é nítida aos olhos. Nós falamos sempre, queridos, espiritual só é dado aos espirituais reconhecerem toda a natureza do que o espírito grita e fala, meu, não estou aguentando mais, chega de ovo, chega de pizza, chega, vai gastar energia, vai fazer alguma coisa. Estou falando espiritualmente. A obesidade, queridos, é uma doença que gera outras doenças. Diga assim, a obesidade é uma doença que gera outras doenças. Você vê, a obesidade física a gente conhece. Nossa, quais são as doenças da obesidade física? Pressão alta, diabetes, refluxo, que agora está muito, tudo é refluxo, dor nas costas, é ou não é? Quando fica gordinho, dói as costas, dói o joelho. Gente, tudo que eu estou falando é real, tá? Eu vivo na minha carne. Dói o joelho, cansados, nunca, né? Não tem mais habilidade de velocidade, a cabeça vai rápido, mas o corpo não responde, né? Tem uma sonolência em alguns momentos que parece que é um sono da morte, né? Tem dificuldades de se locomover. Eu falo sempre, né? Eu estou sentada. Eu falo que a minha cabeça, quem me conhece sabe que eu sou muito agitada, muito agitada. Só que o meu corpo hoje já não responde mais dessa forma. Então eu vou levantar. Aí, opa, nossa, atingiu o quadril, atingiu o final da coluna. Quer dizer, a obesidade física nos traz muitos transtornos físicos que a gente conhece. Quando começa a dorzinha, a evangelista Luísa fala assim, olha, ela chegou outro dia para mim, você viu, a minha pressão tá, não sei, 13 por não sei quanto. Aí eu falei, tá alta, né? É pressão de gordinha. Ela, poxa, bispa, você acaba comigo desse jeito. É verdade. Você quer baixar a pressão, a gente tem que tomar, né, atitude. Agora, se eu estou falando que a obesidade é uma doença que gera outras doenças, a obesidade espiritual também gera muitas outras doenças. Muitas doenças. E dentre tantas, eu vou falar de apenas duas doenças. A primeira que eu vou falar, egoísmo. Bispa, obesidade espiritual? É. Mas obesidade espiritual só tem quem é crente, quem está dentro da igreja? É. Mas então tem muito egoísta aqui dentro? Tem. Olha que situação. Vamos ver quais são os sintomas de uma pessoa com esta doença do egoísmo? Vamos lá. Um dos sintomas, incapacidade de amar. Ela só se interessa por ela mesma.
tem um apego excessivo a si mesmo. Só os interesses próprios são valorizados, ignorando os interesses dos outros. Temos muitos cristãos dentro das igrejas, queridos, que eles vêm para aprender a prática do amor, mas tudo que eles vêm buscar é alguma coisa que sacie esse amor a favor deles. Mas eles não aprendem, eles não querem realmente entender e pôr em prática a capacidade de amar. Então, um dos primeiros sintomas que a gente sente que a pessoa já está obesa espiritual é quando ela tem incapacidade de amar. Gente, tem gente aqui que nós falamos, estamos há 16 anos de Aliança da Paz. Tem muita gente que está com a gente há 16 anos. Tem outros que estão há 10, há 5. Mas são pessoas que já se alimentaram de tudo. Porque eu falo que a Aliança da Paz, ela fornece um cardápio top. Top. Variado. Mas come, é orientado, é direcionado. E o que está fazendo, o que mudou na vida dessa pessoa? Porque se você está dentro de uma igreja, queridos, e a tua atitude não mudou, o seu comportamento não mudou, a sua maneira de ser não mudou, se as pessoas não olham para você e falam, nossa, como você está diferente, é porque ainda você só está comendo e só está ganhando gordura, mas não está ganhando massa espiritual. Vocês estão entendendo? Outro sintoma dessa doença do egoísmo: fome insaciável, gula. Quanto mais come, mais quer comer. É uma gula descompensada. Come tudo que aparece na sua frente, come qualquer coisa. É aquela pessoa que ouve pregação de todos os tipos, mas não coloca nada em prática. Se torna apenas um crítico. Ah, o pastor tal, eu conheço, ouvi a pregação. Ah, mas ele prega assim, assim, assado. Ah, sabe que ele pregou tal coisa? Mas eu não concordo com tal coisa. Ah, é aquela pessoa que tem fome o tempo todo. Ele não pode ouvir que tem um congresso não sei aonde, ele corre para lá. Ele não pode ouvir que tem um não sei o que lá, ele corre para lá. Aí ele volta falando assim, nossa, mas você precisa de ver, estava tão cheio de gente. Mas um povo que, nossa, ele foi para observar, ele foi para criticar, ele vira realmente um ouvinte profissional. Ele sabe até, ele começa a aprender até como se prega, como se fala, mas ele não se alimenta de nada daquilo. Ou então ele vai em tudo quanto é lugar, ele vai em tudo quanto é buraco. Ah, nossa, tem fulano de tal. Nossa, tem uma pessoa que está pregando em tal lugar. Vai lá, come, aí depois volta para a igreja, criticando a igreja, porque fala assim, não, porque lá o pastor falou não sei o quê, lá fulano, missionário, alguém falou tal coisa, eu concordo com o que ele falou. O que acontece dentro da igreja, não, eu não estou muito de acordo. Começou a surgir esse monte de situações aí de, igreja sem pastor. É um movimento que já aconteceu há alguns anos atrás e agora está ressurgindo de novo. Igreja sem pastor. São pessoas que eles querem ouvir de tudo, mas eles não querem ninguém que venha dar uma direção do que ele faz com tudo aquilo que ele ouve. Vocês estão entendendo? Se vocês forem reconhecendo algum tipo de sintoma, né? Começa a falar assim, eu vou querer a minha fichinha para passar no médico depois, né? Vou precisar de uma consulta. Vamos continuar. Outro sintoma: age só por interesse. É motivada por interesse próprio. No relacionamento com uma pessoa egoísta, não há troca, não há reciprocidade, não há mão dupla, não há retorno, não há compartilhar. Os benefícios só vão, mas não voltam. São exímios recebedores e péssimos doadores. E no espiritual, como que é isso? Funciona. Ele permanece numa igreja, ele permanece num grupo de amigos que ele formou dentro da igreja, ele permanece numa célula, enquanto ele enxergar que pode tirar vantagem pessoal desse vínculo. Caso contrário, corta
totalmente a conexão. Estou sendo clara, queridos? Sabe, eu vou para uma célula, de repente, por causa, não, aquelas pessoas, elas têm alguma coisa para me oferecer. Aquelas pessoas vão me arrumar emprego, aquelas pessoas vão facilitar a minha vida em alguma coisa. Aquela igreja, né, da cesta básica, aquela igreja apoia isso, apoia aquilo, não sei o que, não sei o que lá. No primeiro não que ele recebe, nada daquilo vale mais. Aí ele já fica de olho em outro, onde ele possa tirar vantagem. Ele vai para outra igreja, que as pessoas não o conhecem, não sabem o quanto ele possa agir apenas por interesse. E aí se abrem para receber aquela pessoa, aí ele simplesmente corta todo o laço, toda a conexão que ele teve com pastores, com líderes de célula que, sabe, gastaram tempo, se dedicaram, cuidaram, restauraram muitas das vezes o casamento, fizeram um monte de coisa por ele, mas ele não se dá conta de nada mais. Ele não valoriza mais nada daquilo. Ele acha o seguinte: daqui eu já tirei esse proveito, então eu vou buscar agora em outro lugar. Pessoas que de repente estão numa célula, estão lá, né, são apoiados, tal, de repente ele fala assim: não, aqui já perceberam, já me colocaram de banco, já não sei o quê, então eu vou para outra célula. Ele só age por interesse, o interesse daquilo que as pessoas podem oferecer para ele. Amém? Outro sintoma: manipulação. Eles querem que os outros desempenhem atividades que são da sua responsabilidade. Manipulam para ser bem-sucedida. Usam de subterfúgios para tirar vantagem. Sempre tem uma desculpa para não realizar. E fazem com que as pessoas à sua volta se movam sempre ao seu favor. Sabe aquela pessoa que com jeitinho, ela faz exatamente só o que ela quer. Então ela manipula as pessoas à volta para fazer. Olha, ela tem uma atividade a ser feita, ela arruma 1000 desculpas, mas ela arruma alguém que faça aquilo por ela. Todo mundo está contribuindo numa certa atividade, ela arruma uma desculpa para não realizar e põe outros para substituir. Aqui na Aliança da Paz não tem isso, né, gente? É só nas igrejas aí, né, na esquina de lá, de cá, mas na Aliança da Paz não existe isso. Não tem ninguém com esse tipo de sintomas. Olha só, queridos, nós não estamos falando aqui para pessoas que não são crentes. Nós estamos falando aqui para uma igreja de 16 anos. Nós estamos falando aqui para pessoas que realmente já têm se alimentado muito e que têm que entender qual é o propósito de toda essa comida. Amém? Outro sintoma: ingratidão. Ignoram a ajuda recebida. Acham que os outros têm obrigação. Não são agradecidos. Pensa apenas em si e em situação alguma reconhece que foi ajudado por alguém, acreditando ser merecedor de todo e qualquer esforço que fizeram por ela, acreditando ainda não ter passado de uma obrigação para com ela. É muito triste, mas infelizmente são muitas as pessoas que elas acham, se ela está na igreja, a igreja tem 1000 obrigações para com ela. Ela entra numa igreja, ela só vê direitos a seu favor. O líder de célula tem que me atender a hora que quiser. O pastor tem que estar à minha disposição quando eu chamar. Quando eu quiser, eu vou na igreja. Quando eu não quiser, eu não vou e ninguém venha me incomodar. Sabe? E acha o seguinte: poxa, ajudou em tantas coisas. Às vezes a gente faz tantos movimentos. Tem células tão abençoadas que tiram a pessoa daquela situação. Estava largado do marido, estava com o filho com problemas, estava com um monte de coisa. Aí todo mundo se move, ajuda aquela pessoa, sabe? Realmente contribui em tudo que é necessário. E depois simplesmente ela vira as costas e fala assim: não quero mais ficar com você. Tem pessoas que têm a coragem de virar para um líder e falar assim: eu não quero mais ver você como líder. Eu vou procurar qualquer outro líder, mas eu não quero mais você. Aí o líder quase morre,
Porque ele sabe qual foi o sacrifício que ele efetivou. E a pessoa, eu falo assim, o líder, ele não morre simplesmente porque fala assim, poxa, não fui reconhecido. Não, é porque simplesmente ele fala assim, essa pessoa não mudou nada. Essa pessoa ficou comigo, eu realmente gastei do meu tempo que eu poderia ter com a minha família, me dediquei a essas vidas, e essa pessoa não reconheceu nada. Então eu falo assim que esses sintomas que atingem muitas pessoas dentro de igrejas, eles tendem realmente a ferir outras pessoas sem dor nenhuma, sabe? Não sente dor nenhuma. Outro sintoma, não é ensinável. Quando repreendida, se ofende com facilidade, não admite estar errada, se defende, se vitimizando, culpando os outros, usa de chantagem, se defende através da ira e do descontrole. Sabe aquelas pessoas que quando você vai falar com ela, dá um piti, dá um chilique. Aí uma outra vez que o líder tem que ir lá, ensinar, falar alguma coisa, o líder fala assim, ele treme na base, ele faz jejum, ele faz oração, ele faz um monte de coisa para ele ter ousadia, para ele ter coragem de chegar naquele discípulo dele e falar que ele não está certo. Porque a pessoa é escandalosa, faz um movimento, chora, espragueja, não concorda, desafia e sai falando para os outros, ainda distorcendo toda a situação, falando mal de líder, falando mal de tudo. O que acontece? A pessoa, qualquer líder de uma pessoa assim, fala assim, ele não é ensinável. E tem um versículo na Bíblia que eu adoto muito na minha vida. Não tente gastar a sabedoria que você recebeu com o tolo, porque o tolo vai ficar com raiva de você. E se você apoiar, for falar com uma pessoa sábio, ele vai receber aquilo que você está orientando. Então tem muita gente que não é ensinável, são tolos, estão há tempos dentro de uma igreja, mas você não consegue direcioná-lo, porque ele sempre escapa. Gordinho, eu falo que ele é liso por natureza, né? Gordinho é liso por natureza. Então eu falo que espiritualmente é da mesma forma. Os egoístas cristãos, né? Nós falamos dessa doença de egoísmo. Qual que é a atitude desses egoístas cristãos? São aqueles que sua capacidade de amar é moldada em somente receber sem dar nada em troca. Eles são deficientes emocionais, incapazes de devolverem o que recebem. Eles manipulam a palavra só para proveito próprio. Ele usa versículo da Bíblia, sabe, para se defender de mudar. Ele não muda, mas ele se aproveita de alguns versículos para falar assim, estou apoiado nessa palavra aqui. Quer dizer, ele usa da forma que é mais benéfica para ele. Ele não se importa com a salvação dos outros. Os egoístas cristãos não se importam. Pensa somente na sua salvação, enquanto vê a própria família caminhar para o inferno. Bispa, é desse jeito, mas tem gente assim? Tem gente. Tem muita gente que é indiferente ao sofrimento dos outros. É totalmente indiferente. É indiferente ao sofrimento do irmão que está do lado, mas muitas das vezes é indiferente para aquela pessoa que vive dentro da casa dela. São os egoístas cristãos. Então, essa é uma das primeiras doenças da obesidade. Eu vou citar mais uma. Nossa, bispa, mas doença que coisa feia, né? Que coisa chata. Pois é. A segunda, avareza, mesquinhez. Esse é o outro sintoma dessa doença numa pessoa. Avareza, mesquinhez. Eu não estou falando aqui, queridos, da parte de dinheiro. Eu não estou falando de financeiro, físico. Eu estou falando de mesquinhez, de avareza emocional, sentimental. Não sabe compartilhar nada do que tem. Sabe aquela pessoa que... Vocês viram
o filminho que estava passando? Eu não sei se vocês já assistiram aquele desenho. Naquele desenho é muito claro. É muito claro quando eles ficaram tanto tempo, sabe, só comendo, que eles se tornaram obesos. Então eles tinham uma dificuldade muito grande de relacionamento. Eles não sabiam, tudo que eles só comiam, eram muitas pizzas. E ele ficava assim, quando ele via, ele não queria saber de repartir com ninguém. Ele comia. E cada vez ficando mais gordo. Cada vez ficando mais obeso. Aí eles não conseguiam mais levantar. Então eles faziam cadeiras que andavam, porque eles não conseguiam mais se pôr na posição de pé. Então eles andavam com aquelas cadeiras de rodas. Quando alguém encostava neles, eles sentiam uma coisa estranha, um arrepio. Porque eles já estavam tanto tempo naquela posição, que qualquer tipo de contato era estranho para eles. Então, e a gente vê isso, que era o quê? Nas emoções. Nós tiramos, quando vimos esse desenho, nós trouxemos uma realidade para as nossas emoções. O avarento guarda para si próprio tudo o que puder. Ele é miserável. É um apego demasiado ao que tem, sempre preocupado o que possa faltar. Não são generosos em relação aos outros e nem cogita nenhum tipo de investimento emocional para fazer qualquer um feliz. O mesquinho, ele é desse jeito. O mesquinho, eu falo que as emoções dele são totalmente controladas. Por quê? Por N razões, ele justifica N razões, mas ele não consegue dar nada para ninguém. Sabe aquela pessoa que passou por um casamento frustrado, que ela se decepcionou, e depois ela não consegue ter mais nenhum tipo de relacionamento? Porque ela se fechou tanto. Ela começa com atitudes de avareza, de mesquinhez, que ela não confia mais em ninguém. O outro sintoma dessa mesquinhez, dessa avareza, é que ele não sabe desfrutar do que tem. Primeiro eu falei, ele não sabe compartilhar nada do que tem. Mas a segunda parte de um avarento, de um mesquinho, é que ele não sabe desfrutar do que tem. Quando a Bíblia fala de uma pessoa mesquinha, não é de uma pessoa pobre. Não é. É uma pessoa que tem e que ela guarda e que ela nem desfruta daquilo. Sabe aquelas pessoas que às vezes quando morrem descobre que ele tinha um monte de dinheiro guardado no colchão, em um monte de lugar, e ele vivia como um mendigo? Este é o avarento físico. E nas emoções é da mesma forma. Ele não consegue nem desfrutar para ele mesmo o que ele conquista, o que ele ganha. Os mesquinhos cristãos são aqueles que se dizem cristãos e vivem a vida toda ao redor do evangelho, mas nunca o experimentam de fato. Ele é tão fechado, ele é tão desconfiado, que nada do que ele possa receber, ele vai desfrutar. Então ele vem para a igreja, ele acompanha todos os movimentos da igreja, mas ele não recebe, ele não desfruta daquilo. Não sabe desfrutar do que tem. É avarento com as suas emoções, com seus afetos e com a sua própria utilização de energia. De energia. Tudo que possa dar qualquer tipo de trabalho, tudo que possa ter um investimento para a vida dele ou para a vida do outro, ele não se move para isso. Os mesquinhos cristãos são pessoas envolvidas com a vida da igreja ou com o reino de Deus de forma superficial. Nunca se entregam a Deus. Nunca se entregam ao seu Santo Espírito. Nunca se entregam à obra regeneradora de Jesus Cristo. Vem, entra e sai e nada muda neles. É uma doença, queridos. É uma doença, porque ele come, mas ele não gasta a comida que ele engole nem em proveito próprio. Estão entendendo? Ó, se os meus gordinhos quiserem sentar no chão, fica à vontade, tá? Porque eu falo bastante.
nunca saem do mesmo ponto. Os avarentos, eles nunca saem do mesmo ponto. Eles andam em círculo. Não desenvolvem talentos e não se submetem ao Senhor. O que é isso? Ele não consegue reconhecer o amor de Deus na vida dele. Ele não consegue, porque o avarento, ele por natureza, ele fala assim: se eu não dou nada, ele não pode acreditar que alguém possa dar alguma coisa. Ele não reconhece isso. É uma pessoa que ele fala assim: se eu sendo tão bom como eu sou, eu não daria tal coisa a fulano, porque Deus daria para essas pessoas. Vocês entendem como que o avarento, as emoções dele são blindadas? Eles são nostálgicos sobre um tempo que já passou e não existe mais. Eles viveram alguma experiência lá no passado e nunca mais tiveram novas experiências. Então ele só conta aquela experiência do passado. Quando ele está no meio de crente, que está todo mundo falando de alguma coisa, ele conta daquilo que ele passou, que ele viveu lá atrás, mas que ele não se abriu mais para viver no tempo de agora. Eles são pessoas doentes, não do corpo, mas da alma, e rejeitam todo tipo de cura. É o que eu falo, o avarento, ele não consegue fazer bem nem para ele mesmo. Então todo tipo de situação que venha para trazer uma cura, ele impede. Ele impede. Ele come, ele ouve o que é dirigido dentro da igreja. Você tem que perdoar, você tem que mudar a sua maneira de ser, você tem que fazer isso, fazer aquilo, mas eles não aceitam. Você tem que realmente arrancar todas as coisas que te prendiam no campo físico, para que as tuas emoções, para que teu coração seja liberado para o novo de Deus. Mas eles rejeitam, eles não assumem a necessidade de serem curados. São pessoas amarguradas, queixosas, altamente sensíveis e sempre envolvidas em disputa com outras pessoas. Eu falo assim, eu não consigo me moldar. Ontem o apóstolo achou um remédio. Ele falou assim: você tomou esse remédio? Aí eu, nossa, para que servia? Fui ler a bula e falei: mas tudo que eu estou sentindo, esse remédio vai servir. Já está uns 6 meses em casa, eu não tinha nem aberto. Nem aberto. Então eu falo, fisicamente, eu sou uma desobediente total. E aí a gente percebe no espiritual. No espiritual, quando você está detectando qual é a doença, qual é o tratamento, e a pessoa está olhando para você: tá bom. Passa uma semana, deixa eu ver como que você está. Nada aconteceu. Passa um ano, nada aconteceu. Passa 16 anos, nada aconteceu. Sabe? Esse é o problema. Nós estamos aqui, queridos, falando de uma obesidade espiritual que está realmente impregnado no corpo cristão. Impregnado. Obesidade espiritual é um problema espiritual, queridos. Eu falei aqui somente de 2 doenças que ela acarreta, mas teriam muitas outras. Eu acho que essa já dá para a gente embasar o que é que nós precisamos mudar na nossa vida. A obesidade limita nossos movimentos, querido. Quer dizer, é o que eu falei, traz dificuldade de se mover. Tudo que vem do reino é pesado. Ah não, ajudar na igreja, ai, é difícil. Nossa, ir orar de madrugada, eu tenho muito sono. Ai, tem que fazer não sei o que lá, tem que fazer uma visita. Ah não, nessa hora eu não posso. O obeso espiritual, ele tem o que dar. Sabe o que é mais triste, queridos? É quando você depara com uma pessoa que você sabe que Deus encheu ela de unção, de graça, de dons, de talentos, e ela não faz nada pelo reino. Nada. Tudo é só para ela. Ela não compartilha, ela não faz uma visita, ela não vai buscar pessoas que precisam, ela não coopera com nada. Ela é obesa, ela é pesada, ela não se move para nada. A pessoa, quando ela tem obesidade espiritual, ela, é o que eu estava falando, evita se tocar, né? Evitamos nos tocar quando nós estamos obesos. É ou não é? Você já viu ainda 2 obesos se tocando? Não é engraçado?
Quando a gente vê, né, a gente vai, barrigudinho, vai abraçar outro barrigudinho. Tem como abraçar? Não tem, gente. Tudo fica mais difícil. Tudo. Nós não conseguimos nos ajustar a ninguém. Sabe? Não consegue. Põe 2 gordinhos para se abraçar, você não consegue. E põe 2 obesos espirituais. Eles se ajustam? Não se ajustam. Eles não se moldam. Eles não se encaixam. As ideias são tudo contrárias. Cada um tem a sua razão, cada um tem a sua maneira de pensar e acha que o outro que tem que respeitar o que ele pensa, o que ele deixa de pensar. São os barrigudinhos espirituais, queridos. Não conseguimos perdoar, não conseguimos abraçar. Quando nós estamos obesos espirituais, nós não conseguimos ajudar, nós não conseguimos demonstrar carinho e atenção. Enfim, o gordinho espiritual, ele não consegue amar. Não consegue. Sabe aquele programa das pessoas que eram normais e se engordam? Vocês assistem esses programas? Eu tenho pavor deles, mas toda vez que eu passo por ele, eu paro para assistir. Eu fico apavorada de ver. Quando fala assim, como você era? Eu era normal. Às vezes assim, um pouquinho mais cheinho, na adolescência e tal. E de repente, aconteceu alguma coisa na vida deles e desencadeou uma compulsão alimentar, e eles começam a comer. E eu fico desesperada de ver aquelas pessoas que às vezes, né, conseguem depois um tratamento, tem que quebrar a parede. Vocês já viram esse negócio? Quebra a parede, vão com uma maca para retirar a pessoa, porque ela não consegue se levantar, ela não consegue. Teve uma pessoa, queridos, era terrível de ver. Ela tinha, era um homem, ele tinha a esposa e 2 filhas. Ninguém podia trabalhar, porque elas ficavam servindo ele o tempo todo. O tempo todo. Então, como ele não conseguia nem sentar para comer, ele comia deitado. E aí, quando elas vinham com por exemplo, meia pizza, ele fazia o maior escândalo. O que ele tinha do lado, ele jogava nelas. Ele fazia o maior carnaval. Porque falava, eu quero comer, meia pizza não vai me saciar. Então elas ficavam à disposição. A cama era no chão, era um colchão no chão, várias cumbucas de resto de comida, porque não podia tirar. Enquanto ele não raspava tudo, tinha que ficar ali à disposição. Então ele comia uma coisa, ele comia outra. Durante a reportagem, era assim, sufocante de ver. Sufocante. Fisicamente a gente vê que a pessoa fica assim, e acha que todo mundo tem que servir. Todo mundo tem que fazer por ele. Se a pessoa tenta trazer, você não pode comer desse jeito, fica bravo, fica desnorteado. E o obeso espiritual, queridos, ele age da mesma forma. Ele age realmente de uma forma tão compulsiva por comer. Ele age de uma forma tão controladora, sabe? Ele quer controlar as pessoas que estão à sua volta para simplesmente servi-lo em tudo. Ele tem que ser o centro das atrações, das atenções, sabe, dos cuidados, o tempo todo. Então ele usa de chantagem, ele usa de todos os atributos, mas ele tem que ser servido. Nós ganhamos peso, queridos, quando comemos além do que conseguimos consumir. Nós somos egocêntricos, individualistas e queremos que todos vivam em nossa função. Queridos, o quanto nós temos exagerado na nossa alimentação e não temos compartilhado com os necessitados? Me fala. Eu acho que tudo isso que a gente está falando agora, que é um ano especial para a gente, que nós já temos que ter atitudes de adulto. Nós temos que ter realmente um comportamento especial diante de Deus e diante das pessoas que nos olham e falam assim, olha, aquele cristão é diferente. Mas o que nós temos feito? O que é que você faz quando você recebe um banquete dentro da tua igreja e chega na tua casa? O que é que você faz? Você chega xingando, chega falando palavrão, chega com falta de paciência no seu trabalho, enrola o teu chefe. O que é que você faz? O que é que você tem feito com aquilo que você tem comido, queridos? Porque uma pergunta nós temos que fazer. Por que nós comemos? Fala para o seu irmão, por que nós comemos? Por que, queridos? Quem pode me dizer, por que nós comemos?
Nós comemos no físico para alimentar o nosso corpo. Só que aqui eu estou falando no espiritual, queridos. Por que nós comemos? Nós não comemos para nós mesmos. Nós comemos para alimentar alguém. Aleluias! É isso que o povo de Deus não entende. A sua comida, aquilo que te alimenta não é só para você. Aquilo que você come, que você ingere, é para você alimentar outras vidas. É outras vidas. Tudo que vivemos, todas as nossas experiências não são para serem guardadas em nossa memória, independente de boas ou más, mas são para ajudar outras pessoas. Porque toda experiência tem um propósito, queridos, toda. Agora, a gente tem que entender que há diferença entre comer para você e comer para alguém. Quando uma mulher está grávida, ela muda os seus hábitos alimentares. Ela deve mudar. Deve ou não deve? Deve. Ela não precisa comer 2 vezes mais. Antes era assim, tem que comer por 2. Tem que comer por 2. Mas eu falo que, fisicamente falando, os médicos falam assim, você não tem que comer 2 vezes mais. Você tem que comer 2 vezes melhor aquilo que você come. É ou não é? Espiritualmente, se eu estou falando que o que nós comemos não é para nós, mas é para alguém, eu tenho que comer coisas que são saudáveis. Eu não posso comer qualquer coisa, porque outras pessoas que estão à minha volta estão para serem alimentadas por mim. E aquilo que fizer mal para mim, eu vou o quê? Fazer mal para outra pessoa. Se nós estamos falando de uma geração que tem que gerar vidas para o reino, uma geração que tem que gerar discípulos. Se você come mal, o teu discípulo vai ser de que forma, queridos? Se você come mal, você critica, o seu discípulo vai ser de que forma? Quando você come mal, quando uma grávida come mal, ela causa problemas no crescimento, na formação dos órgãos do bebê, ela aumenta o risco de vida, ela não desenvolve sistema de imunidade nessa criança. Quer dizer, o sistema de imunidade é o que ajuda a prevenir e combater doenças. Quando uma mãe come mal, ela faz mal realmente para a criança que ela está gerando. E por que você, como cristão, que tem que gerar outros cristãos, se você acha que comendo mal não vai afetar ninguém? Vai afetar. Um líder de célula que comer de tudo sem qualidade, ele come o que te é realmente, ele come sem qualidade, ele direciona, ele passa o quê para os seus liderados? Só coisa ruim. Aí vira o quê? Uma família de obesos, uma célula de obesos, uma igreja de obesos, todos enfermos. Estão entendendo, queridos? Eu queria hoje, com 16 anos, estar falando uma palavra de, gente, 16 anos nos Estados Unidos já pode dirigir, então vai ganhar um carro. Olha, já pensou? Nossa, olha a chave, 16 anos já tem autoridade para dirigir, olha que beleza. Mas Deus fala assim, eu preciso trazer consciência, para que cresça um povo maduro, um povo realmente saudável. Não precisamos de pessoas, entupir as igrejas de todos os lugares com pessoas doentes. Nós precisamos de pessoas que entendam o que estão fazendo dentro de uma igreja. Amém, queridos? Mães têm obrigação de se alimentar bem para influenciar de forma positiva a sua própria vida, mas principalmente dos seus filhos. E nós, como cristãos, também precisamos nos alimentarmos bem para influenciar. Tem um livrinho, para grávidas que fala assim, a alimentação adequada pode ser considerada um dos primeiros atos de amor e carinho com o bebê. Olha isso. A alimentação adequada pode ser considerada um dos primeiros atos de amor com o bebê. E nós? Será que nós temos tido realmente essa posição de falar assim, eu preciso me alimentar bem, para que eu possa gerar um povo saudável também? É isso que nós precisamos ter no nosso coração, queridos. Se nós estamos aqui para fazer
algo para Deus, nós temos que compreender como é que se faz para Deus. Amém? Nós vamos falar agora como prevenir a obesidade. É bom, agora está chegando uma parte melhor. Só falou as desgraceiras, já está tudo detonado. Mas como é que a gente pode fazer para prevenir? A Bíblia ensina. 1 Timóteo do 4, do 1 ao 16. Eu vou ler só alguns, tá bom? Se der esses conselhos aos seus irmãos da fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Para progredir na vida cristã, preste atenção, faça sempre exercícios espirituais. Gente, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia, na versão, renovada, aqui simplificada. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Está aqui na Bíblia, queridos. Deus ensina até como tirar a obesidade espiritual. Tem que praticar, tem que fazer exercício. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. No versículo 11 fala assim: recomende e ensine estas coisas. No 14 ele fala assim: não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu, quando os profetas da igreja falaram, e foi imposto sobre a sua vida esta unção. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você, tenha cuidado com o que ensina. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina. Aqui no versículo 16. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você como os que te escutam. Aleluias! Queridos, está aqui na Bíblia. Como prevenir a obesidade? Como prevenir? Não devemos negligenciar. Quer dizer, nós não devemos descuidar dos dons que recebemos de Deus. Chega aqui na hora do mover: eu quero, Senhor, eu quero dom, eu quero profetizar, eu quero curar, eu quero dom de pregar, eu quero. Mas ele fala assim: não devemos negligenciar dos dons que recebemos, mas deveremos exercitá-lo, para que todos vejam o nosso crescimento. Aleluias! Com a finalidade de conduzir outros à salvação. Então não é para você ter os dons, para você mostrar aos outros que você está crescendo, entendeu? Inchando porque eu profetizo, inchando porque eu revelo, inchando porque eu curo. Não! Os dons que Deus te dá, queridos, está aqui, é para conduzir outros à salvação. Se não for desta forma, você não está exercitando. Amém, queridos? Aleluias. Aleluias, aleluias. Aí você pode me dizer: bispa, tá bom, você falou como prevenir, mas eu já estou gordinho. O que eu faço agora? Eu já detectei que eu estou com obesidade mórbida espiritual. O que faz? Então eu vou te falar como emagrecer. Diga para o seu irmão: como emagrecer. Olha aqui. Aprenda a comer selecionando o que come. Pare de comer sem conhecer a fonte. Para, querido. Você não precisa de comer tudo. Pastor prega não sei o que, eu quero comer. Pastor prega, eu quero comer. O irmãozinho prega. Não, chega. Procura a fonte. Verifica se quem está preparando essa comida é uma pessoa que dá fruto. É uma pessoa que tem história com Deus. Sabe? Se não é uma pessoa rebelde, é uma pessoa que está estimulando rebeldia. Precisa avaliar. Aprenda a comer selecionando o que come. Beba bastante água. Quer dizer, se encha da palavra de Deus, queridos.
A água é uma fonte, tem que ser aquela fonte inesgotável. Amém, queridos? Temos que comer. Faça exercícios físicos. Quer dizer, lute por vidas. Lute por vidas. Faça exercícios físicos. Não crie desculpas. E sim, tenha coragem de um dia começar. Mas, bispo, eu não consigo. Olha, eu tento, não consigo. Todo mundo diz, eu ainda não vivi isso, mas todo mundo diz que você, para fazer uma corrida, você tem que aprender caminhando. Começa a caminhar e depois você vai, despertando o seu físico para isso. No espiritual é da mesma coisa, queridos. É da mesma forma. Comece caminhando, comece praticando coisas pequenas, andando, caminhando, lutando por vidas. Faça um pouquinho hoje, para amanhã você fazer mais. Amanhã você está realmente sendo um vitorioso, ganhando medalhas no céu, das vidas que você realmente vai levar para o Senhor. Lá diz que não é nem medalha, são pedrinhas na coroa, queridos. Já pensou? Que honra que Deus quer nos dar? Tenha certeza do seu chamado. Como emagrecer? Você tem que ter certeza do seu chamado, queridos. Você tem que despertar a paixão por aquilo que Deus te chamou. Você tem que entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Você tem que entender para o que você realmente, aonde você vai se encaixar no sonho de Deus. E aí, aquela frase que eu amo, que um dia nós fizemos um discipulado e eu pratico isso todas as vezes. Se realize realizando para Deus. Aleluias! É isso. Como emagrecer? Você tem que se realizar realizando para Deus. A tua realização não está no carro novo, na casa nova, em conquistas físicas, queridos. A tua realização está quando você realiza para Deus. Quando você realmente coloca em prática aquele projeto que Deus pôs na sua vida. Não fique emperrado. É isso que você tem que fazer, queridos. Se realize realizando para Deus. Eu não aceito menos do que isso na minha vida espiritual, queridos. Eu não aceito isso. Por isso que isso tem que manter a sua forma física. Busque se realizar. Mas eu não acho nada que eu goste. Veja qual é a enfermidade, que ponto da enfermidade, qual é o remédio que você tem que tomar para você começar a condicionar o seu físico, queridos. Para que você possa realmente se agradar das coisas de Deus e exaltar o nome do Senhor através do seu chamado. Amém, queridos? Legal, bispa, você já ensinou agora como emagrecer. Então estava gordinho, emagreci. Agora, como manter a forma? Olha aí. Olha quanta coisa Deus deu, gente. Olha que delícia. Como manter a forma? Está aí, Salmo 78, do 1 ao 8. Olha que lindo. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo. E explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos. Coisas que os nossos antepassados já nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Olha aqui, como manter a forma. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Vocês estão entendendo? Olha isso. Como manter a forma? Ele fala assim: valorize a necessidade de gerar outras vidas para o reino, de gerar saúde em outras pessoas. Sabe aquelas pessoas que falam assim: perdi 37 quilos e eu quero compartilhar como eu atingi isso, sabe? Não tem na internet um monte de gente: perdi tantos quilos dessa forma, perdi tantos quilos dessa forma, e ela quer compartilhar isso. Nós cristãos temos que entender, quando nós atingimos a forma, um corpinho sarado,
um corpinho cheio de massa espiritual, nós temos que compartilhar com uma nova geração. Nós temos que compartilhar com outras pessoas como se atinge aquele corpo, aquela saúde, aquela determinação. E aqui ele fala: meu povo, escute, não os esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos, das coisas maravilhosas que Ele fez. Aleluias! Sabe que é engraçado, queridos? Quando nós começamos a visão celular, uma coisa que me batia forte, que era uma desculpa que a gente usava, eu falava assim: como que nós vamos ter tantos líderes de célula se nós temos um grupo ainda reduzido para colocar, na época, 120 células esparramadas por aí? Eu não tenho 120 pessoas preparadas para levar a palavra de Deus, preparadas para falar da Bíblia para as pessoas em 120 casas. Como vai ser isso? Quando nós mergulhamos na visão celular, Deus fala assim: porque vocês complicam demais. Vocês acham que para uma pessoa falar de mim, precisa ter lido toda a Bíblia? Eu preciso que essa pessoa viva um pedacinho que seja da Bíblia. Um pedacinho. Mas isso gere uma experiência a ponto dessa pessoa querer contar para todo mundo. Aleluias! E aí foi assim que as coisas foram crescendo. Um líder de célula tem que ser apaixonado por Jesus a ponto de falar assim: Senhor, eu quero falar do teu amor. Eu não sei explicar toda a Bíblia, eu não sei fazer isso, mas eu sei contar a experiência que eu tive com o Senhor. Eu sei explicar o abraço que um dia eu recebi do Senhor, o colo do Senhor. Sabe, é isso que nós precisamos, queridos. Para manter a forma, nós precisamos distribuir esse amor, contar os feitos de Deus na nossa vida, para a gente criar o gostinho para aquela pessoa comer bem. Sabe, aquela pessoa que eu falo sempre, que come de forma gostosa, às vezes está comendo brócolis que eu não gosto, mas às vezes eu olho para o apóstolo comendo um brócolis com uma boca tão gostosa, que eu falo: dá um pedacinho, vai, deixa eu experimentar. É isso que a gente precisa fazer. Eu comer das coisas de Deus com boca gostosa. Que as pessoas que olhem para mim e falem: eu quero disso, eu quero esse Deus, eu quero viver isso, eu quero essa experiência, eu quero. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluia, Jesus. Deus lindo. Aleluias. Gente, é tão bom falar de Deus, é tão bom. Sabe, é tão bom. Nós temos que conscientizar uma nova geração a bons hábitos, para nós mantermos a forma. Eu não posso falar uma coisa que eu não vivo, eu não posso. Então eu tenho que ter bons hábitos e ensinar outros a terem esses bons hábitos em Cristo. Eu tenho que compartilhar as minhas experiências, eu tenho que compartilhar os ensinamentos que eu recebi do Senhor. E aí sim, queridos, eu posso ensinar outros através do legado. Tudo isso eu contei para vocês para falar que nós vamos viver o legado, o tempo do legado nesta igreja. Aleluias! Legado é aquilo que se transmite à geração seguinte. É herança, é o que você deixa registrado na vida das pessoas. É a sua marca, é a sua marca. Mas diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu deixar impregnado a marca na vida de outra pessoa, não tem que ser a alta, falha, humana, obesa, sabe, com tantos problemas, com tantas enfermidades, mas eu tenho que impregnar na vida da outra pessoa a vida de Cristo, a vida de Cristo, as ações de Cristo. Amém, queridos? Legado. Agora, qual é a importância de deixar o legado, queridos? Porque legado você deixa de qualquer forma, tá? Eu não quero deixar o legado. Vai deixar. Existe legado bom ou ruim, sim ou não? Por onde você passa, você vai deixar a sua história, seja ela com marcas boas ou com marcas ruins. Criar um legado para que as pessoas se recordem de você faz parte da trajetória da vida de qualquer um. Legado bom ou ruim? Agora, o maior legado que uma pessoa pode deixar aos seus seguidores é o caráter de Cristo, impresso em atitudes coerentes com sua forma de vida.
Não adianta vivermos como anões na fé e esperar que os nossos filhos naturais, os nossos filhos da fé, se transformem em gigantes espirituais. Dá para ser assim? Não dá. A responsabilidade de infundir valor e fé no coração dos nossos filhos e seguidores continua sendo nossa. Quem vai gerar a nossa geração, a próxima geração, de uma forma saudável, não somos nós. Não adianta delegar para que outro faça isso. O que Deus colocar nas tuas mãos, diante de você, é você que vai ter que fazer essa mudança. Amém, queridos? A lógica é que homens de fé produzam homens de fé. Homens apaixonados pelas almas gerem outros homens com paixão pelas almas. Já não pensamos em deixar legados. Infelizmente, essa é a verdade. Nós estamos vivendo uma geração de tanto egoísmo, que a gente não pensa mais como vai ser a próxima geração. Nós estamos preocupados e comprometidos na formação. Nós temos que estar comprometidos com a formação de discípulos. Quando a Bíblia fala assim, que é para nós irmos e o quê? Fazer discípulos. Esta é a ordem. Jesus não chegou assim, ó, você é para fazer discípulos. Vocês não precisam. Vocês podem descansar. Pode descansar na praia. Ele falou isso? Ele falou assim, todos os cristãos devem andar, caminhar, prosseguir, fazendo discípulos. Amém, queridos? Por isso, queridos, como essa preocupação não está realmente dentro de nós, está sendo gerado um monte de filhos espirituais defeituosos, dominados pelo medo e covardia, porque não estão sendo estabelecidos em Deus. Olha só, eu vou falar bem rapidinho a respeito de duas pessoas que deixaram um legado: Saul e Davi. Saul gerou uma companhia de soldados covardes, fracos e medrosos. Por quê? Porque ele não dedicou tempo para treinar o seu exército, nem os preparou para batalhas maiores. Por que então, queridos? Por que os soldados do exército de Saul não puderam vencer os gigantes? Por quê? Não foram preparados. E por que Saul não era um matador de gigantes? Saul já tinha matado algum gigante? Davi sim. Davi tinha matado, já tinha se preparado matando o urso, né? Lembra? Ele foi treinado. Saul não tinha feito nada disso. Então Saul não era um matador de gigantes. Ele não podia ensinar a nenhum deles o que ele mesmo não conhecia, que era matar gigantes. Saul não sabia enfrentar os problemas. Em consequência, o seu exército também não aprendeu a enfrentar problemas. Queridos, nós não podemos ensinar o que não sabemos. Nós não podemos transmitir o que não sentimos. Nós não podemos deixar um legado sem construí-lo primeiro. Entende isso? Nós temos que gerar um legado de Cristo na nossa vida. Eu tenho que assumir o legado dos meus antepassados cristãos que tiveram experiências maravilhosas com Cristo. Assumir isso na minha vida, para que eu possa gerar a minha próxima geração realmente convicto de todo o processo de Deus nas vidas. Amém, queridos? Agora é a pergunta, né? Qual o legado que você está deixando para seus filhos, igreja e sociedade, queridos? O que você está ensinando para a sua nova geração? É engraçado que, acho que antes de ontem, eu ouvi a Bispa Beth. Ela é doidinha, amo, né? Minha amiga. E ela fala às vezes umas coisas que eu falo, mas de onde que ela tirou isso? Mas ela falou uma frase tão sábia, que eu corri e escrevi. Que ela falou assim, que ela tinha ouvido também de alguém, né? Não devemos nos preocupar que tipo de mundo deixaremos para nossos filhos, mas que tipo de filhos deixaremos neste mundo. Aleluias! A gente só fica assim, nossa, que tipo de mundo? Olha o mundo assim, o mundo assado. Querido, se nós gerarmos filhos preparados para o mundo, eles podem mudar o mundo. Vocês estão entendendo?
Não vamos responsabilizar todas as consequências externas para que a gente não exerça o nosso papel. Então todo mundo rouba, todo mundo, né, vai para o caixa 2, todo mundo faz aquilo lá. Então eu não ensino nada disso aos meus filhos. Quando chegar a vez deles, eles vão o quê? Eles vão viver este tipo de comportamento. Mas se eu ensinar aos meus filhos, físicos e espirituais, a presença de Deus, a verdade de Deus, o amor de Deus, eles vão ter forças, eles vão se tornar realmente pessoas capazes para vencer qualquer tipo de situação, queridos. Aqui nós temos que falar de Davi também, né? Que eu acabei não falando. Davi, ele se preocupou em deixar um legado. O mesmo exército, o mesmo inimigo. É ou não é? Quando apareceu aquele gigante, não afrontou o exército de Saul? E eles não tiveram coragem de ir lá. Mas quando chegou, eu falo assim, o mesmo exército, o mesmo inimigo. Quando fala assim, segundo Samuel 21, 22. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pelas mãos de Davi e pela mão de seus servos. Quer dizer o quê? Davi, ele derrubou aquele gigante. Mas todo o exército que veio com ele foi ensinado a vencer gigantes. Amém, queridos? Davi pôde ensinar aos seus homens como lutar, porque ele era um guerreiro. Só pode ensinar a matar gigante quem sabe fazê-lo. Amém? Só pode ensinar a orar quem ora. Só pode ensinar a jejuar quem jejua. Só podemos recomendar nossos filhos para ler a Bíblia quando nós estivermos lendo a Bíblia. Concorda com isso? Segundo Samuel 21, 15, vemos que Davi estava no meio de uma peleja. Havia lutado tanto que se cansou e quase o mataram. Mas como ele tinha um exército preparado, não era um exército frouxo, medroso, os seus valentes na mesma hora lhe socorreu e matou o gigante em seu lugar. Quando nós trabalhamos para deixar um legado, queridos, essa nova geração, eles podem salvar a vida deles, mas ele pode salvar até a sua. Quando você prepara um povo para combate, são aqueles que quando você pensar que você está escorregando, está enfraquecendo, eles são aqueles que vão te levantar, que vão te ajudar, que vão retribuir tudo aquilo que foi ensinado. Amém, queridos? Diga assim, ande com matadores de gigantes. Mas fala sério. Ande com matadores de gigantes. E você se converterá em um deles. Amém, queridos? Glórias a Deus. Aleluias. Deus lindo. Queridos, nós precisamos ser um deles, né? E só assim nós poderemos ensinar os nossos filhos, irmãos da igreja, irmãos da célula, vizinho, parente, todos que cruzarem o nosso caminho, como vencer, queridos. Ao lado de Deus, os inimigos que tentam intimidar sua fé serão vencidos por um exército renovado através do seu legado, através da marca que você vai deixar neles. Amém, queridos? Agora, só para a gente ir para os finalmente. À medida que conhecemos mais a Deus, nós poderemos vivê-lo mais. Não dá para nós formarmos um legado se nós não assumirmos esse legado. Nós temos que conhecer mais a Deus. Por isso que eu falo, queridos, não dá para a gente ser o tipo de crente que vive apenas de forma ética. Sabe o crente ético? Tem muita igreja lotada de gente ética. Não, eles são bonzinhos, eles não roubam, eles não mentem, eles não adulteram, eles não têm nenhum tipo de pecado. São éticos. Mas, queridos, nós temos que gerar uma igreja de pessoas que realmente se envolvam com a vida das outras pessoas. Se envolvam. Quando eu entendi que o meu chamado era me meter na vida dos outros, eu relaxei. Eu descansei. Porque eu falei, mas por que, Senhor? O Senhor me acorda a essa hora da madrugada para falar que o marido dela está saindo com outra. Para que eu vou me meter na vida dela? Para quê?
Aí de repente, no momento qualquer, eu passo a vista, a pessoa entra na porta e Deus fala assim: olha, ele está fazendo falcatrua na empresa. Deus, para quê? Ah, não vou falar mesmo. Se eu falar, ele vai sair da igreja. Se eu falar, ele não vai concordar. Se eu falar... Queridos, o chamado de uma pessoa que quer deixar legado é se meter na vida dos outros, no bom sentido. É chegar e trazer a consciência do pecado para essas pessoas. Trazê-la para o rumo realmente correto em Deus. Nós temos que nos envolver, queridos, com as dores dos outros. Nós não podemos nos isolar. Nós não podemos nos camuflar. Sabe aquele crente camuflado dentro da igreja? Aquele que procura uma igreja grande, né? Ele entra e sai, e aí ele não é nem notado. Ele não quer participar de nenhuma célula, ele não quer participar de nenhum grupo, ele não quer ajudar em nada, porque eu venho quando eu quiser. Eu saio quando eu quiser. Quando eu faltar, ninguém vem me cobrar. Sabe? É o crente camuflado. Tem igreja lotada de gente que só vai na igreja para receber as bênçãos que Deus dá, mas não vai para receber o Deus da bênção. E aí ele não recebe o Deus da bênção, ele vive uma vida de camuflagem. Ninguém sabe que ele é crente, nem dentro da igreja, nem fora da igreja. Agora, eu tenho uma pergunta que não quer me calar. Nesses dias todos nós vamos falar a respeito disso. O que seria do evangelho se você fosse o único crente no mundo? O bicho pegou, morreu todo mundo, sabe? Olha só, acabou. Foi todo mundo para viver em outro estado, em outro país, mas ficou você de crente. Ficou você. O que seria do evangelho se você fosse o único crente do mundo? O que seria da igreja de Cristo se ela dependesse somente de você? E aí, você deixaria a igreja morrer? Ah, gente, vamos fechar as portas, né? A gente brinca, nossa, aqui ficou um espaço bom para montar um buffet, né? Vamos montar um buffet, olha que espaço gostoso. Ia virar um buffet, ou você ia lutar para que a igreja de Cristo não morresse? O que você faria? Não, bispa, eu lutaria. Lutaria mesmo? Você está gordo? Você está pesado? Como que você ia lutar? Como que você ia ganhar essas vidas? Qual o legado que você está deixando? Será que você realmente se levantaria como um guerreiro para a causa de Cristo, queridos? Talvez você esteja tão obeso que nem consiga perceber que sua vida cristã está infrutífera. Bispo, eu venho todo culto. Eu venho aqui, eu ouço a palavra, eu sou bonzinho, não faço mal a ninguém, desejo o bem das pessoas. Querido, se você não for um guerreiro para este tempo, se você não for uma pessoa determinada para conquistar um povo santo para ir para o céu, eu vou dizer para você, o seu legado está em branco ainda. Vamos reescrever um legado novo. Vamos reescrever algo novo na minha e na sua vida, para que você possa mudar vidas, queridos. Não tem sentido a nossa vida realmente se não for para gerar outras vidas. E eu quero agora que você se coloque de pé. Aleluias. Aleluias. Aleluia, Jesus. Esse é um povo, Senhor, que vai buscar se alimentar, que vai buscar comer comidas saudáveis, que vai buscar realmente, sabe, uma ética especial para conduzir outras pessoas a Cristo.